Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 27 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas foi realizada nesta quinta-feira em Mineiros. Mega Sena, prêmio acumula e vai a 32 milhões de reais. Incêndios causam prejuízos de mais de 14 bilhões de reais no campo. Governo estadual abre inscrições para cursos gratuitos de robótica. Colégios militares de Goiás vão sortear quase 10 mil vagas para o ano letivo de 2025. IFG abre inscrições de processo seletivo para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Venda de dados do INSS. Polícia Federal procura hacker mais habilidoso do país. Número de eleitores com menos de 18 anos cresce quase 80% em relação à última eleição municipal. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e 38 minutos, 6h38, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, um total de 1.474.527 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, referentes ao ano base 2023, foram retidas da malha fiscal. Isso representa 3,2% do total, já que entre março e setembro do ano passado a Receita Federal recebeu 45.481.689 declarações. Das declarações detidas, 71%, 1.047.503 pertencem a contribuintes que aguardam a restituição do imposto de renda. Em 27% dos casos, os contribuintes declararam imposto a pagar. Já 2% apresentaram saldo zero, sem valores a pagar ou restituir. Na última segunda-feira, a Receita Federal liberou a consulta do 5º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Um total de 511.025 contribuintes foram contemplados. E o sorteio do concurso 2.779 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 32 milhões de reais. Os números sorteados foram 14, 19, 32, 44, 51 e 54. 27 apostas fizeram a quina, cada uma levou para casa R$76.136,21. Já 2.720 apostas fizeram a quadra, cada uma levou R$1.079,66. O próximo sorteio da Mega acontece neste sábado, dia 28. E a conta digital PJ MEI da Caixa oferece ganho de tempo e agilidade aos microempreendedores individuais. Quem traz detalhes dessa novidade é Paloma Custódio. Microempreendedores individuais ganham tempo e benefícios com a conta digital PJ MEI da Caixa. Com a modalidade exclusiva no aplicativo Caixa Tem, o empreendedor não precisa ir presencialmente até uma agência bancária, já que todo o portfólio de produtos e serviços da Caixa para os pequenos negócios estão disponíveis no computador, tablet ou celular. Rafael Soares das Neves, gerente de clientes e negócios da Gerência de Plataforma e Cidadania Digital da Caixa, detalha as vantagens disponíveis na conta digital PJ MEI. O primeiro produto que está disponível
disponível para o cliente MEI é a conta digital totalmente sem tarifas. Nesta conta, eles podem utilizar o Pix para pagar e receber de seus clientes, além de fazer outras transações de pagamento de boleto, por exemplo, e transferências. Depois de aberta a conta, o cliente pode solicitar uma avaliação de crédito. Também está disponível para o empreendedor com conta no Caixa Tem a funcionalidade Azulzinha. Ela transforma o celular do cliente em uma maquininha de recebimento de cartões de débito e crédito. Com a conta digital, o MEI ainda pode contratar o seguro proteção ao empreendedor, que o ampara em casos de acidentes pessoais, e o Rapidex MEI, que fornece diversas assistências para o seu carro, sua moto ou sua casa. Tatiara Regina Queiroz Volney trabalha com cestas personalizadas para aniversário infantil, adulto, romântico e corporativo em Taguatinga, no Distrito Federal. O Tati Queiroz Cestas e Presentes Personalizados foi criado há 2 anos. A microempreendedora individual vê vantagens na conta digital PJ MEI da Caixa para gerir as finanças do negócio. Nessa conta digital MEI tem mais facilidades e mais formas de eu conseguir algumas coisas junto à Caixa. Sem dúvidas, uma conta digital, como o próprio nome diz, ela sendo digital, ela literalmente está na palma da nossa mão. Basta a gente ter um acesso à internet, que aí eu posso verificar se o pagamento do cliente caiu, eu posso gerar o QR Code para pagamento. Com a maquininha, com a Azulzinha, eu posso, na hora, realizar uma transação financeira sem muita burocracia. Anne Caroline Lima Martim é proprietária do Dindim Bom Te Ver Gourmet, que funciona em Águas Claras, no Distrito Federal. Ela também destaca as vantagens de ter uma conta totalmente digital. O fato de não precisar ir até uma agência para poder estar resolvendo as coisas já é uma vantagem enorme para todo e qualquer empreendedor, né? Que o tempo da gente é muito corrido. Então vai estar facilitando muito mais a vida, principalmente em relação à economia de tempo. Tempo é dinheiro para todo mundo e para o empreendedor parece que isso tem um peso maior. Para abrir uma conta digital PJ MEI, é necessário baixar o aplicativo Caixa Tem e digitar o CNPJ, confirmar a entrega da declaração anual de faturamento do MEI e preencher o valor informado na declaração. Em seguida, basta completar o cadastro, informar o e-mail, conferir os dados, aceitar os termos e condições e confirmar com a senha do Caixa Tem. Saiba mais em www.caixa.gov.br. Reportagem Paloma Custódio. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44 agora, 6h44, e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação abriu as inscrições para os cursos gratuitos do programa Seguir Transformando através da robótica e outras tecnologias. A iniciativa busca introduzir crianças e jovens entre 8 e 20 anos no mundo da robótica. O prazo para se inscrever termina no próximo dia 7 de outubro. Durante o curso, os estudantes poderão aprender sobre robótica e tecnologias avançadas. Os 24 laboratórios da SECT estão distribuídos em 21 cidades goianas e as vagas são preferencialmente para alunos de escolas públicas. Cerca de 50% das oportunidades também estão reservadas apenas para as meninas. Segundo a SECT, o curso será dividido em 3 módulos: introdutório, intermediário e avançado, no qual os alunos passam pelos fundamentos da robótica e avançam para projetos mais avançados até terem espaço aberto para desenvolver projetos próprios. Assim, podendo trabalhar com demandas específicas da própria comunidade local. Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lira Neto, a iniciativa é uma oportunidade para os estudantes entrarem no mundo da tecnologia. As aulas serão realizadas 2 vezes por semana, com mais de um dia de tira dúvidas para os participantes, fora que o local estará aberto nos outros dias para a comunidade. Apesar de ser uma iniciativa do governo estadual, o programa tem uma parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG, e pela Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, a Funtec. Os colégios militares de Goiás vão sortear quase 10 mil vagas para o ano letivo de 2025. A Polícia Militar publicou nesta quarta-feira um edital para ingresso de novos alunos em 82 unidades da instituição. Para concorrer a uma das 9.628 vagas disponíveis, os interessados devem fazer a inscrição pela internet de 7 a 31 de outubro. Tanto as inscrições quanto os sorteios serão realizados pela internet, mas no período de inscrições, cada colégio militar estadual de Goiás
disponibiliza um computador com acesso à internet para que pais e responsáveis legais dos candidatos possam fazer o cadastro. As inscrições para o certame de todas as unidades serão feitas de 7 a 31 de outubro, exclusivamente por meio do número de cadastro de pessoa física, o CPF, no site da instituição. O sorteio será digital por meio de lives transmitidas ao vivo pelo canal do Comando de Ensino no Facebook. A previsão é de que o evento ocorra de 4 a 6 de novembro deste ano, das 8 às 19 horas. Serão sorteadas ainda 790 inscrições destinadas à composição do cadastro de reserva dos colégios, também para o ano letivo de 2025. Cada candidato poderá se inscrever somente uma vez em uma unidade. A inscrição em mais de uma unidade resulta na desclassificação do concorrente. 6h47, Secretaria de Saúde do Estado orienta pais e responsáveis sobre mudança no esquema vacinal contra a poliomielite. Vamos prestar atenção nessa reportagem de Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informa a população goiana que o esquema vacinal contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, passará por mudanças. As doses da vacina oral bivalente de gotinha serão substituídas pela vacina inativada poliomielite, que é injetável. O Ministério da Saúde divulgou a mudança por meio de nota técnica enviada aos estados. O esquema vacinal funciona hoje com a vacina injetável contra a polio sendo aplicada nas 3 primeiras doses do esquema vacinal em crianças de 2, 4 e 6 meses. A 4ª dose é ministrada com a vacina oral aos 15 meses e aos 4 anos é feita a 5ª dose. Mas a partir de 4 de novembro de 2024, a dose de reforço será apenas aos 15 meses com a vacina injetável. Por isso, os pais precisam estar atentos, já que a recomendação é que as doses de reforço contra a polio, ou seja, a 4ª e 5ª doses, não estarão mais disponíveis nos postos de 28 de setembro a 3 de novembro. Nesse período, as 3 doses do esquema primário, que já são injetáveis, serão realizadas normalmente. Apenas o reforço com a gotinha será interrompido. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Código Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49. O Flamengo deu adeus à Copa Conmebol Libertadores 2024. Depois de perder por 1-0 no Maracanã, o rubro-negro empatou com o Peñarol em 0-0 no campeão del Siglo nesta quinta-feira. Está eliminado da competição continental. Os uruguaios avançam às semifinais e vão enfrentar o Botafogo. Com o resultado desta quinta-feira, os 4 semifinalistas da Libertadores 2024 estão definidos. O Atlético Mineiro vai enfrentar o River Plate, enquanto que o Botafogo duela com o Peñarol. Os jogos serão disputados nos dias 23 e 30 de outubro. Eliminado da Libertadores, o Flamengo volta as atenções às disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil. No domingo, o Clube Carioca enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã, às 20 horas. Também na próxima semana, em data ainda a ser definida, o Flamengo enfrenta o Corinthians no Rio de Janeiro pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. E o novo Mundial de Clubes da FIFA, previsto para acontecer em 2025, pode estar em risco. A competição sofre falta de financiamento em relação às cotas de TV. O prazo para a apresentação de propostas pelos direitos de transmissão do novo Mundial se encerrou nesta quinta-feira. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, poucas empresas se interessaram pelo torneio. Sendo assim, a FIFA não deve alcançar a meta de 4 milhões de euros de cotas de TV, o que atrapalha a procura por patrocinadores e pode prejudicar também a premiação das equipes classificadas. Para piorar a situação, de acordo com o jornal, as equipes da Europa estão insatisfeitas com a desorganização da competição. Vale lembrar que os atletas que atuam no velho continente já falaram em greve por conta do excesso de jogos na temporada. Quase todas as equipes estão definidas no Super Mundial que está previsto para 2025 nos Estados Unidos. Falta apenas definir a última vaga da América do Sul, além do campeão da Major League Soccer. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51. Os incêndios no Brasil causaram prejuízo estimado em 14,7 bilhões de reais em 2,8 milhões de hectares de propriedades rurais entre os meses de junho e agosto de 2024. É o que aponta um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O valor das perdas foram pecuária e pastagem 8 bilhões 106 milhões, cana-de-açúcar 2 bilhões 762 milhões,
Outras culturas temporárias e permanentes 1 bilhão e 68 milhões e cerca de 2 bilhões 824 milhões. O prejuízo na pecuária considera apenas a criação de bois para a produção de carne, atividade conhecida como bovinocultura de corte. Os estados que tiveram mais prejuízos com incêndio foi São Paulo, seguido por Mato Grosso, Pará e Mato Grosso do Sul. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O desejo dos jovens de votar fez o número de eleitores com 16 e 17 anos disparar 78% nessas eleições em relação a 2020, quando escolhemos pela última vez prefeitos e vereadores. O número de eleitores de 16 e 17 anos aumentou quase 80% desde as últimas eleições municipais. São mais de 1.800.000 adolescentes que ainda não têm a obrigação de comparecer às urnas, mas já sabem da importância do voto. O número de novos eleitores com menos de 18 anos subiu muito além da média geral e da faixa acima de 70 anos, que também tem voto facultativo. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a Operação de Dados. A ação investiga uma organização criminosa especializada na obtenção fraudulenta e venda de dados de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Nacional, o INSS. Eles teriam como integrante o hacker mais habilidoso do país. Ao todo, os policiais cumpriram 29 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Paraná, Bahia e Distrito Federal. Um dos alvos é tido como um dos hackers mais habilidosos do país, especialista em invasão de sistema de dados. Ele, que não teve o nome revelado, já foi investigado por burlar métodos de autenticação multifator, alterar níveis de acesso de credenciais de servidores do INSS e até utilizar certificados digitais de servidores. A Polícia Federal realizou nesta quinta a Operação Mercado e essa ação, como dissemos, investiga esse hacker que fez toda essa bagunça no sistema do INSS. Ao todo, os policiais cumpriram 29 mandados, como já foi dito anteriormente. Reforma tributária. Senado deve intensificar discussões com foco no Simples Nacional. Vamos saber dos detalhes com a Lívia Braz. Enquanto muitos dos parlamentares foram liberados dos compromissos presenciais no Congresso em Brasília, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, continua trabalhando na discussão dos textos que regulamentam a reforma tributária. E outubro será um mês cheio. O presidente da CAI, senador Exalci Lucas, do PL-DF, terá reuniões e audiências públicas previstas para todas as semanas do próximo mês, começando pela discussão do Simples Nacional. Bem, nós estamos fazendo audiências públicas sobre diversos temas. Dia 1º será sobre a cesta básica nacional. Existem várias reivindicações para ampliação, para colocar com redução de produtos. Então, esse é o nosso papel. Nós estamos ouvindo e vamos discutir realmente sobre o Simples Nacional, questão de crédito. Várias reivindicações estão sendo feitas e a gente vai avaliar para encaminhar depois no nosso relatório. Os trabalhos estão sendo acompanhados de perto pelas federações estaduais do comércio e pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC. A FEComércio DF, que representa 234 mil CNPJs do setor de comércio de bens, serviços e turismo do Distrito Federal, tem participado dessas reuniões. O presidente da instituição, José Aparecido Freire, destaca os principais pontos que ainda podem ser alterados nos textos da regulamentação. A CNC, juntamente com todas as federações do Brasil, trabalham na discussão e análise e adaptação da estrutura das questões tributárias. Inúmeras emendas ainda podem ser apresentadas para trazer à realidade a capacidade competitiva do setor de comércio de bens e serviços, principalmente no que tange a contratação de pessoas, de mão de obra e a questão dos serviços. Uma das críticas da FEComércio DF ao texto da reforma está justamente na simplificação do sistema, que para o presidente da instituição não atinge o que é proposto, já que as empresas optantes pelo Simples, pequenas, micro e empresas de pequeno porte, passarão a trabalhar em um sistema de tributação normal, o que vai gerar um aumento da carga tributária. A reunião, marcada para dia 1º de outubro na CAI, vai tratar também de assuntos relacionados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h25. O Instituto Federal de Goiás abriu inscrições de processo seletivo para ingresso nos cursos de educação profissional técnica integrada ao ensino médio para ingresso em 2025, nessa quinta-feira. São 1.285 vagas em 41 cursos. Segundo a instituição, os cursos estão distribuídos em 14 campos da instituição. A seleção vai ocorrer por meio da prova objetiva de múltipla escolha. Os 14 campos estão nas seguintes cidades: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Lusiânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso de Goiás. Sobre as inscrições, elas serão realizadas até 28 de outubro, exclusivamente pelo site www.ifg.edu.br/estude no IFG, na seção técnico integrado, e elas são gratuitas. E mais de 2.000 pessoas aguardam transplante de órgãos aqui em Goiás, de acordo com o levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A expectativa, porém, é de que esse número reduza a partir de campanhas de conscientização que ganham mais espaço a partir desta sexta-feira, Dia Nacional da Doação de Órgãos. Enquanto em Goiás, 2.089 pessoas esperam pela oportunidade de um transplante. No Brasil, esse número é de 64.265 pacientes. Por outro lado, o número de procedimentos realizados não acompanha essa alta. No primeiro semestre deste ano, foram 4.579 em todo o território nacional. Para o médico Rodrigo Rosa de Lima, especialista em transplante renal, essa realidade só vai mudar com ações de conscientização para a importância do diálogo com as famílias. 7h26, e durante evento realizado pelo Banco Safra, o governador Ronaldo Caiado falou sobre o trabalho do seu governo para recuperar a economia do estado e dos investimentos realizados na área da saúde, educação, infraestrutura e setor rural. Vamos conferir a reportagem com a Sara Queiroz. A terceira edição do Safra Brasil Conference reuniu investidores, empresários e empreendedores e clientes do Banco Safra e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que destacou a importância do equilíbrio fiscal para alavancar a economia no Brasil. Imediatamente, nós fizemos uma reforma administrativa no estado, com mais de 3.000 cortes e também de cargos. Fizemos 3 bilhões de cortes de incentivos fiscais. Imediatamente nós fizemos uma reforma da Previdência mais ampla no país e a partir dali nós investimos fortemente para poder chamar a todos os poderes e dizer: o problema não é apenas do governador, todos vocês. Então eu vou cortar 25% aqui do duodécimo para nós podermos estabilizar o estado. Goiás é o estado com maior potencial de mercado do Brasil, segundo pesquisa do Centro de Liderança Pública. O desempenho é reflexo de uma série de políticas públicas eficazes e de um ambiente favorável para negociações que tem atraído investimentos e fomentado o desenvolvimento local. Caiado também ressaltou os investimentos na saúde, educação, tecnologia, infraestrutura e industrialização para o desenvolvimento do estado. Então nós regionalizamos a saúde, com hospitais de média e alta complexidade, com médicos que sou, com policlínicas instaladas também em toda uma das regiões do estado, e uma educação com um avanço enorme no sentido de fazer com que os nossos jovens não sejam amanhã nem analfabetos funcionais e nem analfabetos digitais. E ao mesmo tempo investir na parte de infraestrutura. Essa é um ponto onde nós estamos agora só em novas rodovias, são 3 bilhões de reais, nós estamos já licitados, e mais de manutenção de mais 2 bilhões de reais. Ronaldo Caiado explicou o porquê do estado de Goiás ser referência no mundo em tecnologia no setor rural. Eu posso dizer a vocês que um grão de soja tem mais tecnologia do que um iPhone, porque nós produzimos soja hoje num cerrado de 40 graus de temperatura, onde só tinha isso nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o que mostra o que é ciência e o que é pesquisa. Ou seja, nós somos o melhor do mundo hoje em tecnologia no setor rural. Nós somos o único no mundo que produzimos e estamos chegando a 3 safras ano. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h30. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, não determinou nenhum veto às convocações de Luiz Henrique e Paquetá, suspeitos de envolvimento em esquema de apostas. Durante a semana, uma reportagem do site UOL mostrou que Luiz Henrique recebeu dinheiro de parentes de Paquetá que são apostadores. Nessa sexta-feira, o técnico Dorival Júnior poderá convocar ambos os atletas para as eliminatórias em jogos contra Peru e Chile. Os dois estavam na pré-lista do treinador. Segundo o dirigente, os departamentos de integridade e compliance da CBF tem constantemente checado os jogadores da seleção. Assim, no entender de Edinaldo, não há nada que impeça as convocações porque não houve condenação por nenhum órgão esportivo. Paquetá foi denunciado pela Premier League, mas ainda não foi julgado. Ele é suspeito de forçar o cartão amarelo em 4 jogos da competição para favorecer apostas. Luiz Henrique não tem investigação esportiva contra ele porque a Real Federação Espanhola não fez nada a respeito das suspeitas contra ele e arquivou o caso, mas há suspeita de que pelo menos um jogo em que ele teria forçado um cartão amarelo na investigação inglesa. Além disso, ele recebeu 2 Pix do tio e sobrinho de Paquetá no valor de R$40 mil. Poucos dias depois de jogos da La Liga em que tomou os cartões amarelos. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, no entanto, entende que não é possível fazer pré-julgamento. E com certa dose de drama no segundo tempo, o Cruzeiro garantiu vaga na semifinal da Conmebol Sul-Americana após vencer o primeiro jogo por 2-0 no Paraguai. A Raposa empatou com o Libertad em 1-1 no Mineirão e vai enfrentar o Lanús da Argentina na próxima fase. Caio Jorge abriu o placar, mas a Raposa levou o empate de Roque Santa Cruz após ter Lucas Romero expulso no segundo tempo. O Cruzeiro enfrenta o Lanús nas semifinais. Os jogos estão definidos para as 2 últimas semanas de outubro, data base 23 e 30 de outubro. Por ter feito campanha melhor na fase de grupos, o time argentino decide a vaga no sul de Buenos Aires, no estádio La Fortaleza. A outra semifinal será entre Corinthians e Racing. E o Racing está nas semifinais da Sul-Americana 2024. O time argentino garantiu a vaga com a goleada por 4-1 sobre o Atlético nesta quinta-feira no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final. O Furacão tinha vantagem pelo 1-0 no jogo de ida, mas o time argentino abriu o placar aos 17 segundos. Em um golaço de Almendra e Adrian Martinez e Roger Martinez ampliaram antes do intervalo. Nicão, no início do segundo tempo, descontou para o Furacão, mas Martirena fechou a goleada. O Racing agora pega o Corinthians nas semifinais. O jogo de ida será na Neoquímica Arena e a volta no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. No outro confronto, o Cruzeiro pega o Lanús. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32 e o mercado físico do boi gordo voltou a se deparar com preços mais altos durante a quinta-feira. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade desse movimento no curto prazo, uma vez que mesmo consequências altas dos preços da arroba do boi gordo, há grande dificuldade na composição das escalas de abate que ainda estão na pior posição da atual temporada. A demanda aquecida é outro elemento a ser considerado, com exportações caminhando para um recorde histórico em um ano que também é pautado por avanços dos indicadores de consumo no mercado doméstico. Os preços da arroba do boi no fechamento do mercado dessa quinta-feira ficaram da seguinte forma: em São Paulo, R$275 à vista ou até mesmo em até 280 a prazo. Em Minas Gerais, R$270 a prazo. Aqui em Goiás, R$260 a prazo. Mato Grosso do Sul, R$270 também a prazo. E no Mato Grosso, R$235 na modalidade a prazo. O mercado atacadista segue com preços firmes para a carne bovina e os negócios ainda sugerem pela elevação de preços no curto prazo, em linha com a entrada dos salários na economia durante a primeira quinzena do mês, motivando a reposição entre atacado e varejo. E a carne bovina tende a seguir perdendo competitividade em relação às proteínas concorrentes, em especial a carne de frango. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h34. E nessa quinta-feira, uma nova frente fria começou a avançar sobre o Brasil, quebrando o ciclo de dias quentes que algumas regiões têm enfrentado. E esse sistema deve atingir o Mato Grosso, trazendo instabilidade significativa para grande parte do país, especialmente nas regiões centro-oeste e sul. A chegada dessa frente fria trará mudanças bruscas no clima e intensas condições meteorológicas. A maior preocupação com a frente fria está no forte contraste entre a massa de ar fria e a massa de ar
quente que domina a região central do Brasil. Quando o ar frio mais denso encontra o ar quente mais leve, o ar quente é empurrado rapidamente para cima, gerando intensas instabilidades atmosféricas. Esse processo resulta na formação de nuvens carregadas e tempestades severas com possibilidade de ventos fortes, granizos e raios. Esse fenômeno é conhecido como frente fria e a diferença de temperatura de pressão entre as massas de ar amplifica o risco de eventos meteorológicos extremos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h35. E a cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas visando as eleições municipais foi realizada nesta quinta-feira em Mineiros, na sede do cartório eleitoral. Quem explica melhor este assunto é o juiz eleitoral da 21ª Zona, João Vitor Nogueira de Araújo. Perfeito. Essa aqui é uma das etapas mais importantes do processo eleitoral. Ela está prevista na resolução 23.736 do Tribunal Superior Eleitoral e é um momento que ele é totalmente aberto ao público. Foram realizados convites para a imprensa, para a OAB e também para o Ministério Público, de forma a demonstrar a confiabilidade nas urnas eletrônicas. São realizados diversos testes e mostra-se à sociedade, aqui representada por todos os que compareceram, que as urnas eletrônicas elas são totalmente confiáveis e que a sociedade ela pode aguardar e ter confiança na lisura do nosso procedimento democrático de escolha dos nossos candidatos. Como que o senhor avalia esse teste aqui feito em Mineiros para eleição? Com certeza, avalio com 100% de sucesso. Nós tivemos aqui a participação tanto da imprensa quanto de advogados, tanto o promotor eleitoral, também o nosso técnico, que nossos servidores, eles demonstraram toda a integridade da nossa urna eletrônica. Avalio como um completo sucesso, demonstrando inclusive todas as etapas aqui de segurança da urna eletrônica. Então existem assinaturas digitais, existem os lacres que são apostos na urna, existe o autoteste que o próprio sistema da urna eleitoral realiza, teste que verifica-se no teclado. Então são camadas sucessivas de proteção, todas realizadas na data de hoje, mostrando a confiabilidade do nosso sistema eleitoral. 7h37, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, o governo de Goiás anuncia a promoção de 3.600 praças da Polícia Militar. Prazo para produtor declarar o ITR termina nesta segunda-feira. Notícias locais, claro, temos destaque também para você. Não perca, não saia daí, a gente volta já logo após o intervalo. Jornal Verde Vale.